Capítulo 3. Nós faremos menção de alguns versos. Essa mensagem eu só termino no próximo domingo, não termino hoje. Vamos ler a partir do verso 1. Êxodo 3, a partir do verso 1. Que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. E disse: Eis-me aqui. E disse o Senhor: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Eu vou repetir esse verso, tá? O verso 7. Disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferizeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vieram os filhos de Israel e lhe disser: O Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós, e este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciões de Israel e dize-lhe: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: Far-vos-eis subir da aflição do Egito, a terra do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu aos anciões de Israel e ao rei do Egito, e dileis: O Senhor Deus dos hebreus nos encontrou agora, pois deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos o Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito
não vos deixará ir, nem ainda por a mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio deles. Depois os deixarei ir, e eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando saídes, não saídes vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestes, os quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Amém? Sente glorificando, sente exaltando ao nosso Deus. O tema da mensagem que nós iremos ministrar, tanto nesse domingo como no próximo domingo, é um só: o chamado de Moisés. E você vai ver que exercer um ministério com excelência, com comprometimento, não é algo tão fácil como muitos imaginam. Conhecendo a história de Moisés, vamos saber do seu chamado, da sua liderança, suas dificuldades, suas experiências com Deus, suas decepções e seus desafios. E quando meditamos no livro de Êxodo, nós sabemos que o livro de Gênesis termina com as 12 tribos no Egito. E ali morre o faraó, quem José o serviu com excelência. E aí vai nascendo outros faraós que não conhecia os feitos de José naquela terra. Até que o faraó que estava reinando naquele momento, ele viu que o povo de Israel se multiplicava de uma forma muito rápida. E ele temeu que aquele povo pudesse se juntar com nações inimigas do Egito e viesse a se levantar contra o Egito. Então ele vai ter uma ideia demoníaca, uma ideia diabólica. Que ideia é essa? Ele manda chamar as duas parteiras que faziam os partos das crianças naquele tempo e dá uma ordem para elas: todos os bebês que nascerem do século masculino, a partir de hoje, matai-o a todos. Porém, se for mulher, deixa viver. É nesse cenário que Deus levanta um homem por nome de Moisés. Moisés foi o homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel, a sua libertação da escravidão no Egito. A história de Moisés, ela está registrada do livro de Êxodo ao livro de Deuteronômio. Moisés é considerado o principal personagem bíblico do Antigo Testamento. Ele foi o legislador, ele foi profeta, ao qual Deus constituiu sobre os hebreus como nação e os conduziu até os limites da terra que mana leite e mel. Moisés também ele é conhecido como autor dos 5 primeiros livros. Alguns chamam de Pentateuco, mas também conhecido como Êxodo, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Moisés é o autor desses 5 livros. Moisés era da descendência da tribo de Levi, do clã de Coate. E alguns estudiosos chegam a defender que ele era filho de Joquebede e de Arão. Uma tese de alguns comentaristas. E o significado do seu nome é incerto, pois não se sabe com exatidão a sua origem e qual o seu significado. Alguns acreditam que esse nome seja de origem semita, no hebraico, Moshe, que significa tirado para fora ou tirado das águas. Outros entendem que esse nome seja de origem egípcia, talvez derivado de Mosé, que significa nascido. Toda essa discussão surge por quê? Também não se sabe ao certo quem deu esse nome ao menino. Se foi a sua mãe ou se foi a princesa Ruth-Miri, quando a recebeu. Mas a Bíblia diz que quando ela recebeu o menino, ela o chama de Moisés. Esse homem
teriam grande participação na vida do povo de Israel. E após 400 anos escravizado, sendo oprimido, após 400 anos sofrendo, a Bíblia vai dizer que Deus, no texto em que nós lemos, Ele ouviu o clamor daquele povo. A opressão dos egípcios sobre o povo de Israel era tão grande que chegou às narinas de Deus. E Ele não suportou mais ver o seu povo, a sua nação, sendo escravizado, humilhado e oprimido daquela forma. Então Deus, Ele se utiliza, talvez na ótica humana, do improvável. Porque o decreto naquele tempo era que todo homem, todo bebê nascido do sexo masculino deveria morrer. E os pais de Moisés têm esse desafio, porque Moisés nasce. Agora olha o cenário em que Moisés nasce. Moisés está no ventre da sua mãe, e o decreto para ele já é um decreto de morte. Dá para você entender como Deus trabalha, como Deus age. O decreto de Satanás era para matar, era para destruir. Mas o projeto de Deus sobre a vida de Moisés era de vida. Porque Deus tinha um propósito com ele. E a sua mãe tem uma ideia. Que ideia é essa? Ela coloca o menino no cesto e coloca no rio. E a sua irmã passa a observar. Até que chega um momento que a princesa estava se banhando com as suas concubinas. E ela vê o menino. E Miriam está a observar de longe. Ela pega o menino. E Miriam se aproxima e pergunta se ela queria uma mana de leite para alimentar aquele menino. É aí que Deus dá continuidade no seu propósito. Porque a rainha Ruth-Mile, a princesa Ruth-Mile, ela aceita. Então agora, quem vai cuidar do menino até certa idade? Quem vai instruir? Quem vai ensinar? E ainda vai ganhar um salário. Vocês conseguem entender que quando Deus quer fazer, Ele faz. E não tem explicação. Milagres não se explica. Milagres se vive. O decreto de Satanás ele vai morrer quando ele nascer. E Deus entra na história e diz: eu vou mostrar para tu, Satanás, que ele vai viver e eu vou sustentar e ainda vou prover na vida da família dele. E a sua mãe passa a cuidar desse menino. Ela ensina, ela instrui, aproveita todo o tempo que ela tem para ensinar. E esse menino cresce. Mas quando chega em determinada idade, ela precisa devolver, ela precisa entregar a princesa Ruth-Mile. Só que ela já tinha feito a sua parte com o seu filho. Os pais que estão aqui estão entendendo o que Deus está falando? Vocês estão entendendo? Vai chegar um momento que seus filhos irão sair, no dito popular, debaixo da sua saia, mãe. Debaixo da sua guarda, pai. Mas se você o instruiu, o ensinou da forma correta, não tem o que temer. Porque Deus vai conduzir os passos. Então não se culpe de como Ele vai agir, do que eles vão fazer. Mas se preocupe com o tempo e a oportunidade que você tem de ensinar, de instruir, de mostrar o caminho certo que eles devem correr. Aí sim vocês devem se preocupar. E a mãe de Moisés fez esse trabalho muito bem feito, porque lá na frente nós iremos perceber
E eu vejo nessa história se cumprir o texto de Romanos, que tudo contribui, que tudo coopera para os bens daqueles que amam o Senhor. E às vezes acontecem coisas na minha e na sua vida que você não consegue entender, você não consegue compreender. E vai ter momentos na minha e na sua vida que Deus não vai te explicar, não vai te mostrar. É nesse momento que você precisa confiar na direção de Deus para a sua vida. É essa história que acontece na vida desse jovem, dessa criança. E quando Moisés ele atinge certa idade, ele é levado à filha de Faraó e passou a viver na corte egípcia. Coloca para mim, Larissa, Atos 7, 22. Não se sabe muita coisa sobre como foi sua vida no Egito. Tudo que se sabe é o que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Olha o que diz. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Era poderoso em suas palavras e obras. Veja só como Deus trabalha. O decreto era de morte para Moisés. Só que Deus preserva a vida de Moisés, coloca dentro do palácio, e ele agora vai ser instruído, ensinado, porque as estratégias de guerra que ele vai usar no deserto, partiu de todo o ensinamento. Moisés passa cerca de 40 anos no Egito, sendo ensinado, instruído, preparado. Só que já adulto, acontece algo. Moisés está a passar e vê um egípcio maltratando um hebreu. Você lembra do que eu falei agora há pouco? O ensinamento e a instrução dos pais. Ele aprendeu. E ele se lembrou, porque quando ele viu um egípcio maltratando um hebreu, ele interviu. E o que é que ele vai fazer? Ele vai matar o egípcio. Ele mata e esconde o corpo. Ele enterra. E ele vai, achando ele que ninguém tinha visto, achando ele que ninguém estava ciente daquela situação. Só que no outro dia, Moisés está andando, e agora ele não vê mais um egípcio e um hebreu, ele vê dois hebreus brigando, e ele vai lá para querer apaziguar. E o que é que o hebreu vai dizer? Porventura querem nos matar como tu mataste aquele egípcio? E Moisés ali entende que ele foi descoberto. E ele não vê outra saída a não ser fazer o quê? Fugir. Ele foge para o deserto de Midian. E quando o faraó toma conhecimento disso, Faraó o caça por todos os lugares para dar a sentença de Moisés. Qual era a sentença? De morte. Aquele que Deus tem propósito e vive em obediência, ele esconde das trevas para que se cumpra o propósito dele. Não vá nessa ondinha de que quem tem propósito não morre não. Se rebela para tu ver. Ande em desobediência para tu ver. Deus não tem compromisso com rebeldes. Deus não tem compromisso com quem se afasta dos seus mandamentos. E Moisés ele foge para o deserto de Midian. Em um determinado local ele está ali a descansar, e de repente aparecem as filhas de Jetro.
E ele está ali a descansar, e de repente as filhas se aproximam, e um homem tenta atacar aquelas mulheres. Ele defende aquelas mulheres. As mulheres, quando chegam em casa, contam para o seu pai, por que não chamou? Traz ele. E Moisés agora passa a morar com Jetro. Não só morar, ele também vai se casar com uma bela mulher e tem 2 filhos, Gerson e Eliezer. Mas eu quero aqui apresentar a vocês qual seria o maior desafio que Moisés iria enfrentar. Qual seria a maior dificuldade que Moisés iria enfrentar após iniciar o seu ministério de libertação do povo? Vocês acham que seria o faraó? Vocês acham que seria o deserto? Vocês acham que seria as nações inimigas que iriam se levantar? Sabe qual seria o maior desafio que Moisés iria enfrentar? A ingratidão do povo. Esse seria o maior desafio de Moisés, e você vai ver durante toda a história. E eu te digo, querer ajudar alguém que não quer ajuda é difícil. É muito difícil. E Moisés vai enfrentar isso durante toda a sua vida ministerial. Moisés, ele se casa com Zípora. Passa-se os anos. Quantos anos? 40 anos. Esse número 40 ele anda com Moisés. Moisés passou 40 anos no Egito e agora passa 40 anos no deserto. No Egito ele foi ensinado, preparado, instruído, mas quando ele passa para o deserto, é como se Jesus estivesse passando uma peneira em Moisés e retirando tudo aquilo, todos os entulhos, tudo aquilo que não seria aproveitado na vida ministerial de Moisés. O Senhor começa a tirar os carrapichos, começa a podar a árvore, começa agora a preparar ele. E quando se passa 40 anos, a Bíblia diz que Deus decide marcar um encontro com Moisés. A partir daquele momento, a intimidade que esse homem adquire com Deus, a comunhão que esse homem adquire com Deus, é algo sobrenatural, porque você vai ver, o próprio Deus diz, ele é meu amigo, com ele eu falo boca a boca, face a face. A intimidade era grande, e Deus se revela através de uma sarça, que pegava fogo, mas não se consumia. E a partir daquele momento, Deus vai convocar Moisés, e vai dizer: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo, a opressão que meu povo sofre no Egito. Eu ouvi o clamor deles. Vem agora, porque eu vou te enviar ao Egito. Vem agora, Moisés, porque tu serás o libertador desse povo. Só que no primeiro momento, Moisés, ele demonstra uma dureza. Moisés, ele não quer ir. Por quê, pastor? Porque não é fácil a gente voltar a um lugar onde a gente sofreu, onde a gente está marcado pelas dores, pela opressão. Só que eu e você precisamos entender isso. Só se deve voltar no passado quando se tem algo para ser resolvido lá. Porque quando o passado não é resolvido, ele trava, ele para o teu presente. Tem muita gente travado, porque tem pendências lá atrás que precisam ser resolvidas. E Deus está falando comigo e com você nessa noite.
Enquanto você não resolver a pendência que ficou lá atrás, você não vai conseguir avançar. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está ouvindo? Então vai resolver depressa. Eu vejo aqui a primeira intenção de Moisés voltar para o Egito. Seria justamente para resolver uma pendência do passado. E Deus iria usar esse homem de uma forma poderosa. No capítulo 4, você vai ver que Deus ele vai entregar dons, vai entregar talentos para Moisés, vai entregar poderes para Moisés. Só que para fazer a obra do Senhor não é de todo jeito não, irmãos. Daqui a pouco a gente vai cear e tem gente que ceia de todo jeito. Está trazendo maldição para si. E Deus vai mostrar para Moisés que a partir daquele momento ele só deveria obedecer e ouvir a voz de Deus. Moisés vai questionar a Deus: vem, porque eu vou te enviar. E ele diz: Senhor, quem sou eu? Eu não sou homem eloquente, eu não sei falar. E Deus diz: mas foi você que eu escolhi, Moisés. Mas Senhor, envia quem tem de enviar, envia. E Deus vai acender sua ira e vai dizer: Moisés, não é Arão, o levita, o teu irmão, que eu quero enviar. Eu preciso que você entenda uma coisa, Moisés. O diabo abriu a cova para ceifar a sua vida, mas eu lhe preservei em vida até o dia de hoje, para que se cumpra o meu propósito através da sua vida. Entenda isso em nome de Jesus. Você só está vivo aqui hoje, sentado aqui hoje, porque Deus tem propósito na sua vida. Senão nem aqui você estaria. Contemple os livramentos, contemple os milagres, contemple as tentativas de Satanás para destruir, para ceifar a sua vida. E o Senhor te escondeu, Ele tem te protegido até o dia de hoje. Era Deus dizendo: eu te escondi, Moisés, eu te livrei da morte várias vezes, porque eu tenho um propósito contigo. E agora é dessa forma que tu me agradece, Moisés. É assim que tu quer recompensar os meus feitos. Talvez Moisés olhasse o crente Nutella, olhasse para Deus e dissesse: ah, Deus, o Senhor está passando na minha cara, o Senhor está soltando uma indireta. Não, Moisés, é uma indireta mesmo. Porque com Deus não tem isso não. É direto para você mesmo. Você só está vivo porque hoje o Senhor quer cumprir o propósito da sua vida. Porque se Deus não tivesse propósito comigo e com você, nem aqui você estaria. Tenha certeza disso. Deus só preserva em vida aqueles que Ele tem compromisso. Por isso que muitas das vezes a gente não entende. É um bêbado, é um drogado, já levou meio mundo de tiro, já foi preso, tem a vida toda destruída e continua vivo. Deus tem propósito. Eu não sei até quando o Senhor vai estar livrando, vai estar guardando, vai estar escondendo. Mas Deus tem um propósito. E Deus vai mostrar para Moisés que ele não estaria só, que Deus seria com ele, mas que a partir daquele momento ele só deveria confiar em Deus, ouvir a voz de Deus. E vai acontecer algo muito interessante, porque o Senhor vai dizer para Moisés: o que é isso na tua mão? Talvez Moisés dissesse, estou parafraseando, não tem assim: ah, Senhor, aqui é meu cajado, aqui é meu amigo. Quando eu estou só, é com ele que eu me abraço, é com ele que eu converso. Aí Deus olha assim e diz assim: é, Moisés, é nele que tu confia? É nele que tu conta nas horas mais difíceis? É, Senhor, meu cajado é meu amigo. É mesmo? É. Então eu vou te mostrar que a partir de hoje tu só deve confiar em mim, porque maldito o homem que confia no outro homem. Joga o teu cajado no chão, Moisés. Joga
o teu amigo no chão, vira as costas para ver quem é. Quando Moisés joga, o que é que acontece? Se transforma numa cobra, numa serpente. Era Deus dizendo: aonde irás passar, vai ter cobras, vai ter serpentes, mas pega pela cauda, porque eu te darei autoridade para você dominar. Pega a tua mão, Moisés. Como é que ela está? Está limpa, Senhor. Eu estou pronto para fazer a tua obra. Tá não, Moisés. Coloca a mão no teu peito. Coloca a mão. Moisés coloca. Quando Moisés tira, está leprosa. Era Deus dizendo: primeiro eu preciso te limpar por dentro, porque é assim que tu estás por dentro, podre. Por fora parece até bonito, mas por dentro está podre, sujo, cheio de lepra. E de todo jeito não vai. Eu vou te mostrar como é que tu vai fazer a minha obra, Moisés. Coloca a mão de novo. Agora tira. Como é que está? Feito pele de bebê. É assim que Deus faz. Para enviar para uma grande obra, Ele primeiro trata, para depois nos enviar. Por quê? Se o Senhor enviar alguém doente, tenha certeza, vai adoecer os demais, vai matar os demais. Por isso que para exercer algo, é necessário, é preciso estar bem, para suportar, é preciso ter estrutura, porque o povo é ingrato, e é só você e Deus. Mas se Deus iniciou essa obra na sua vida, tenha certeza que Ele vai aperfeiçoar, Ele vai concluir, Ele vai te dar graça, vai te dar discernimento, para que você conclua aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. E seria muito difícil para Moisés exercer esse ministério. Mas a partir de agora, juntamente com Arão, seu irmão, Moisés terá o desafio de se apresentar ao faraó. E no primeiro pedido de Moisés, a Bíblia diz que faraó o desprezou, que faraó não deu a mínima, nem ligou para o que ele falou. Mas tudo isso era para que se cumprisse a palavra de Deus sobre a vida, sobre a nação do Egito. E Deus permitiu que os corações do povo egito, o coração de faraó, endurecesse. Tudo isso fazia parte do plano soberano de Deus. Observe Gênesis 15, 13 e 14. Coloca para mim, Larissa, por favor. Porque muitos anos antes o Senhor havia prometido ao patriarca Abraão que julgaria a nação que haveria de dominar e oprimir o seu povo. Tudo o que está acontecendo era propósito de Deus. Olha o que diz. Então disse a Abraão: saibas, de certo, que peregrina será tua semente em terra que não é sua, e servilás, e afligião 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Isso Deus está falando para Abraão, que o povo iria passar 400 anos opresso, que o povo ia passar 400 anos sofrendo, mas que no momento certo Deus iria julgar a nação. E para isso Deus se utiliza desse cenário, para mostrar para Israel o seu poder, para manifestar a sua glória e castigar com veemência o povo do Egito. Deus então demonstrou através de Moisés, Arão, sinais do seu poder, tanto aos egípcios quanto aos hebreus. É aqui onde vai acontecer as 10 pragas, que vocês conhecem, ao qual o Senhor enviou para afligir o povo egípcio. A primeira praga foi sangue.
quando todas as águas do Egito se tornarem sangue. A segunda, as rãs. A terceira, os piolhos. A quarta, peste nos rebanhos. A quinta, úlceras. A sexta, chuvas de pedra. A sétima, gafanhotos. A oitava, trevas e morte do primogênito. A décima, perdão. Foram 10 pragas. As 9 não foi suficiente, porque era propósito de Deus. Mas na 10ª, para que se cumpra o que o Senhor falou na vida de todo o povo egípcio. Moisés, ele estava com medo de se apresentar a Faraó. E Deus, ele iria mostrar para Moisés que não era Faraó que ele devia temer, mas sim a Deus. Porque antes que Moisés chegasse no Egito, a Bíblia diz que o Senhor teve um encontro com Moisés. E o encontro de Deus foi para matar Moisés. Olha só o que diz o capítulo 4. A partir do verso 22, Larissa. Ele vai falar justamente já pulando para a 10ª praga. Olha o que Deus diz. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito, deixai ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste, e deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Olha só isso aqui, ó. E aconteceu no caminho, no estalagem, que o Senhor encontrou e o quis matar. Mas aqui retrata sobre em ter circuncidado os seus filhos. Mas o fato é que quando Deus teve esse encontro com Moisés, Moisés aqui ele entende. Ele não deveria temer a Faraó, ele não deveria ter medo de Faraó, porque Faraó não poderia fazer nada com ele. Mas ele devia temer a Deus. Você entende isso? Quando Deus te der uma ordem, quando Deus te enviar e mandar você fazer qualquer coisa, não olhe para o gigante que estará à sua frente, mas olhe para o Deus que você serve e que lhe deu ousadia e autoridade para cumprir com o seu chamado. Moisés, ele entende isso da pior maneira, porque o Senhor se encontrou com ele e quis matá-lo, mas Zípora interviu como intercessora, como ajudadora, que é a esposa, que é a mulher, e fez o pacto da aliança, circuncidando seus filhos. E agora sim Moisés está pronto para ir a Faraó. Faraó endurece seu coração, não deixa o povo ir, até que Deus mata o seu primogênito. E aí sim ele decide liberar o povo. Só que é permissão de Deus. Quando o povo sai do Egito, Deus, ele permite uma fúria grande em Faraó. E Faraó junta todos os seus homens de guerra, todos os seus cavaleiros, e vai atrás do povo de Israel para os matarem. E Deus permite isso acontecer. O povo estava sem saber o que fazer. É aí onde começam os questionamentos. É onde começam as murmurações, as indagações. E o povo em todo momento vai fazer isso. Porque quando Moisés está lá que mata o egípcio, no outro dia o povo hebreu
se levanta contra Moisés. Moisés vai, Moisés volta. Quando ele chega que tem o primeiro encontro com Faraó, Faraó zomba, não dá ouvido. E Faraó agora vai aumentar a carga de trabalho escravo. E aquele povo vai chamar a atenção de Moisés. Vai repreender Moisés. Olha só, Moisés estava ali para libertar, para salvar, para resgatar aquele povo. E aquele povo já age com ingratidão. Olha o que diz o capítulo 5 e o verso 20. E encontraram Moisés e Arão, que estavam de frente deles quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhe a espada nas mãos para nos matar. Então tomou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Moisés não queria pastorear aquele povo. Moisés não queria liderar aquele povo, porque era um povo ingrato. Era um povo que não tinha amor nem compaixão. Era um povo que não reconhecia o que Moisés estava fazendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem disse que eu e você precisa de reconhecimento humano? Quem disse que eu e você precisa de aprovação do homem? Em nome de Jesus, pare de querer reconhecimento do homem. Queira reconhecimento dos céus. É de Deus que vem a recompensa. É de Deus que vem o reconhecimento. E o que tem de gente se frustrando, vai as coisas por interesse, vai as coisas esperando o reconhecimento, o agradecimento. Em nome de Jesus, pare com isso. Faça com amor, faça com gratidão, faça porque você sabe o que Deus fez na sua vida, na vida da sua casa, na vida da sua família. Seja grato a Ele. E esse povo é direto, batendo de frente, questionando. Esse seria a maior dificuldade que Moisés iria enfrentar. Seria a ingratidão desse povo. E quando esse povo está de frente ao mar, surgem novas murmurações. E assim foram 40 anos no deserto. Olha o que diz o capítulo 14, verso 4. É aqui que Deus vai julgar o Egito. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o seu coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. E disseram: por que fizemos isso, havendo deixado Israel para que nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, os capitões, sobre ele todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó. Era propósito de Deus endurecer para entrar com justiça. Fazia parte do plano de Deus. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Só que quando Faraó chegou perto, o povo mais uma vez murmura. Olha o que vai acontecer. O verso 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirarem de lá, para que morremos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo:
deixa-nos que sirvamos aos egípcios, porque é melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Vocês conseguem entender a ingratidão desse povo, irmãos? Esse povo lá no Egito estava sendo oprimido. Eles clamaram, Deus ouviu. Olha só a ingratidão desse povo. A gente não vai ter tempo para isso, mas Moisés tipifica Cristo. A gente pode transformar essa mensagem facilmente numa mensagem cristocêntrica. Como, pastor? É simples. Onde você vivia antes? Onde você habitava antes? Eu e você éramos escravos de Satanás. E o Senhor enviou o seu Filho para nos libertar. Eu vivia nas drogas, eu vivia na prostituição, eu vivia no adultério. E o Senhor me arrancou, me resgatou. E eu não vou ser grato a esse Deus? Será que eu vou murmurar e dizer, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Era melhor estar lá no mundo. Era melhor estar lá no São João de Santa Rita. Meu Deus. Ainda bem que não tem ninguém da IBMTBR lá. Eu creio, né? Se tiver, que o Senhor desça fogo do céu ainda hoje. É melhor entregar a Satanás, né, para que você aproveite a alma. Não é, né, o que a Bíblia diz? Né? É melhor entregar a Satanás logo, para que seja logo. Ainda bem que não tem ninguém lá. Ainda bem. Eu creio assim. E olha a ingratidão desse povo, irmãos. Você não ser grato a Deus pelo que Deus fez na sua vida, isso é egoísmo. Isso é egoísmo. E esse povo está dizendo, era melhor a gente estar lá no Egito, onde era oprimido, onde era humilhado, onde era chicoteado, onde eram mortos. Sabe por quê? É do ser humano a ingratidão. É do ser humano querer retroceder quando a ordem de Deus é avance. Moisés não compreendeu nada. E Moisés foi orar a Deus. E Deus vai dizer, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que dê continuidade. Eles não vão voltar, eles não vão retroceder. Em vez de murmurar, contemple o que Deus tem feito na sua vida e seja grato pelos feitos do Senhor na sua vida. Porque clamas a mim. Diz ao meu povo que marche. Marchar para onde? Na frente de um mar. Atrás, o exército de Faraó. Era a partir desse momento. Eles tinham visto milagres acontecendo. Mas agora, eles iriam viver o milagre. Vou dizer de novo. Eles tinham visto. Mas agora, eles vão viver. Vou dizer de novo. Eles tinham visto. Ouviu o testemunho do irmão Abraão. Ouviu o testemunho do irmão Francisco. Mas Deus quer fazer você viver. Chega de ouvir testemunhos. Viva os milagres de Deus na sua vida. Pare de murmurar. Levante a cabeça. A ordem de Deus é marche, porque eu sou contigo. E Deus é glorificado. Moisés toca o cajado. O mar se abre. O povo passa. E Deus permite o mar ficar aberto. Aí Faraó vai fazer o quê? Com seus soldados? Entrar. Só que quem está dentro de um milagre e não sabe o Deus que serve, acaba morrendo. Porque não tem fé. Porque não tem intimidade. É simples. O Faraó entra. Tem gente que olha para você e não entende.
as bênçãos que o Senhor tem derramado, como o Senhor tem lhe sustentado. Tem gente que tem até inveja de você, mas jamais vai viver o que você vive. Por quê? O crente, ele vive por fé e não por vista. É por fé que nós vivemos. E no capítulo 15, eu vou encerrar aqui. Ainda tem muita coisa, mas eu vou encerrar no capítulo 15. Acontece o canto de Miriam. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque somente se exaltou e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto lhe farei uma habitação, e ele é o Deus de meu pai. Por isso exaltarei o Senhor. O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Isso aqui é um cântico de gratidão a Deus. Então Miriam, verso 20: então Miriam, profetisa, irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque somente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas no mar vermelho, e saíram ao deserto de Sul, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Meu Deus, eu vou parar por aqui. No próximo domingo eu vou dar continuidade, e vocês verão esse mesmo povo que está agora cantando, esse mesmo povo que está salmodiando, é o mesmo povo que vai iniciar uma série de murmurações. E detalhes, não vai partir só do povo, vai partir de dentro da sua casa, vai partir da sua família. No próximo domingo nós iremos meditar sobre isso. A mensagem não se encerra hoje, ela vai dar continuidade.